Muito bem, pessoal. Estou aqui com um secador de cabelo, né? Um dispositivo aí muito utilizado aí pelas mulheres para secar os cabelos, né? Embelezar os cabelos. E a menina, né? A dona me falou que ela tá ligando o secador, mas não está esquentando, né? Mas ela não mencionou se o vento, né, a ventilação tá ok. Porque o que é que acontece? O secador de cabelo, ele tem a seguinte função, né, que justamente é jogar um ar quente, um vento quente aqui por esse tubo para secar o cabelo, o ar quente. E tem uma ventoinha, justamente ele funciona com uma ventoinha que fica na frente de uma resistência. Essa ventoinha justamente ela vai puxar o ar por trás, o ar vai passar, vai aquecer e vai secar o cabelo da pessoa. E ao mesmo tempo o ventilador vai impedir que essa resistência passe da temperatura, né? Chegue a uma temperatura alta que possa queimar e possa danificar. Então, nós vamos saber aqui como a gente pode usar o multímetro para saber se realmente o dispositivo está com defeito, né? Eu ligando ele aqui na tomada, só um momento. Como eu estava falando, pessoal, tá um pouco difícil aqui fazer vídeo agora, segurando aqui o secador e o smartphone. Então, como eu estava falando, eu verificando aqui, observei que ele ligou aqui e esquentou. Eu vou ligar aqui, ó. Então, geralmente os secadores de cabelo vêm com dois botões, tipo esse aqui, ó, marcando 0, marcando 1 e marcando 2, entendeu? Para a resistência, né? Que é esse termômetro aqui, e a ventoinha. O que é que acontece? O secador de cabelos, quando ele só inicia ligando, entendeu? A ventoinha. Ou seja, porque tem dois botões, um é para ligar o ventilador e o outro é para ligar a resistência. Sendo que é o seguinte, assim que se liga o botão do ventilador, liga-se também a resistência para esquentar. Por quê? Porque a resistência nunca pode ligar antes. É a seguinte situação, ó, eu acionei aqui a resistência, só que não acontece nada, entendeu? A resistência não esquenta. Eu aumento aqui, ó, a potência da resistência, né? São duas resistências, né? No caso, para você ter aqui o calor pela metade, quando você bota no 1 e quando você bota no 2, você tem a potência máxima aqui, que são as duas resistências que ficam em paralelo. E isso só vai funcionar, a resistência só vai esquentar, só vai dar partida, quando você liga aqui o interruptor do ventilador. Então o que é que acontece? A ventoinha, a resistência, ela tá ligada através do botão, esse botão aqui, ele fica em série com esse botão aqui, entendeu? Nunca esse vai ligar sem esse ligar. Então se eu ligar aqui, ó, deixa eu aumentar. Agora eu vou botar aqui a resistência no máximo. Ligar a resistência. Vou desligar aqui, tá fazendo barulho. A princípio,
Eu, como nunca quase peguei secador de cabelo, a princípio para mim tá normal. Pode ser que para a pessoa lá isso aqui tinha que estar jogando mais vento quente, entendeu? Então aí eu suspeito que uma resistência dessa daqui deve ter partido e não está funcionando. Só uma que está funcionando e está jogando o calor aqui pela metade. Entendeu? Mas o secador ele está funcionando, a ventoinha está funcionando. Então, como é que a gente pode? Então, como eu estava falando, como é que a gente pode saber aqui usar os princípios da eletrônica e da, como é que se diz? E da gente saber como achar o problema, né? O defeito. Como fazer uso aqui do multímetro no caso. Eu liguei ali na tomada e mostrei para vocês, ó. Entendeu? Que tá funcionando, tá jogando um ventinho quente, mas eu acho que não tão quente para o usuário, né? Para mim esquentou aqui, mas acho que não é o suficiente para secar o cabelo da pessoa. Acredito que para secar o meu já seria suficiente, mas pode ser que esteja com a potência deficiente mesmo. E isso pode estar acontecendo justamente porque se ele está esquentando, mas não está esquentando no máximo, então isso pode ser um lado da resistência que partiu e não está funcionando, né? E ficou só uma resistência funcionando, então ele vai ficar com a metade da potência. Então, fazendo uso aqui do multímetro, vou ligar aqui no multímetro, a gente vai fazer isso aqui, trabalhar isso aqui na escala de resistência, na escala de ohms. Por quê? O que é que acontece? Tanto aqui nós poderemos saber a resistência do ventilador e também a resistência a resistência, o valor em ohms da própria resistência, que no caso ela estará, né? Quando ela for acionada ali no botão dela, ela vai estar em paralelo com a resistência do ventilador. E o que é que acontece? Quando duas resistências elas estão em paralelo, haverá uma resistência menor do que o valor da menor resistência. Vamos supor aqui, provável, com certeza, a gente sabe que a resistência aqui que o resistor de aquecimento, ele possui menor resistência mais baixa do que a resistência do motorzinho que tem aqui. Ou é mais baixa, é quase igual, porque esse motor ele também ele tem, como é que se diz, ele tem uma alta potência, né? Ele funciona com 12 volts, ele tem uma alta potência. E tem uma resistência antes do motorzinho, insere com ele aqui, que baixa os 110 volts, e tem uma ponte retificadora que retifica, torna a corrente alternada em corrente contínua para esse motorzinho funcionar, né? No passar 17 volts, eu acho, entendeu? Que ele chega a funcionar, ele fica na sua potência máxima e ele tem uma resistência baixíssima. Então, no caso, quando tiver a resistência ligada, né? O resistor ligado também quando liga o ventilador, a resistência do motor e do resistor, que aquece, do resistor, fica em paralelo e vai ter a resistência, a menor resistência, entendeu? De um dos componentes, ou seja, vamos dizer que a resistência ela tenha 10 ohms, vamos dizer que a resistência do motor seja 20 ohms, então haverá uma resistência, como os dois estão em paralelo, haverá uma resistência menor que 10 ohms, menor que a menor resistência que está em paralelo, entendeu? Isso é lei de ohms, como eu já mostrei aqui. Então, a gente pode fazer uso da tomada, né? A gente pode começar a medir isso aqui para a tomada. A gente vai botar aqui o multímetro
em escala de mega ohms, para ver se a gente pode chegar à menor resistência aqui enquanto os interruptores estão acionados. Então vamos lá. Se eu fizer a medição aqui, ó, eu já vou achar uma resistência. Não sei porquê, não era para eu achar, mas provavelmente tem alguma coisa aqui, algum componente antes dos interruptores que está fechando, né? Então vai sempre aparecer uma resistência aqui, ó, uma resistência alta. Entendeu? É tão alta que se eu colocar aqui na escala de resistência mais baixa, de BIP, trocar aqui, eu botei o multímetro aqui na escala de BIP. Se eu medir agora, provavelmente não vai aparecer mais essa resistência, ó. Tá vendo? Não aparece mais essa resistência, porque tem alguma coisa aqui, um componente, não sei se é um varistor, para caso isso aqui dá curto, né? Ou dá sobrecarga, antes desses interruptores aqui, ou seja, uma coisa que sempre permanece fechando um circuito, né? Então, eu vou deixar aqui nessa escala mesmo aqui de... Só acender a lâmpada aqui. Vou deixar na escala aqui de BIP. A gente já inicia aqui e não vai ter nada, né? Porque eu botei na escala mais baixa e o componente que está aqui, antes dos interruptores, tem resistência muito alta. Então o aparelho não vai conseguir detectar. Agora eu vou acionar o interruptor que liga, no caso, o secador, né? Vou passar para primeira velocidade e vou medir. E eu não tenho nada. Vou passar para segunda velocidade. Agora veja só, eu tenho uma resistência baixa. Na escala de BIP, 27,7 ohms. Agora, de quem é essa resistência que está aqui, né? É do motor ou é da ventoinha? Ou ambos já estão ligados aqui e está permanecendo uma resistência abaixo da menor resistência que tem, né? Para se certificar disso, eu vou acionar a resistência, vou botar no primeiro aqui estágio, né, nível de calor, né, que se trataria de uma resistência só para ficar com a metade, e vou medir, vou deixar a chave aqui ligada na segunda velocidade e vou medir novamente aqui, ó. Eu acho mesmo 27,7 ohms. Agora eu vou passar para o segundo estágio, né, que no caso ele ficaria com o dobro do aquecimento. É o que não está acontecendo aqui e eu não vi diferença disso aqui, né? Provavelmente a pessoa não viu também. Aqui teria que tá saindo mais calor, né? Mais vento quente aqui para secar o cabelo da pessoa, secar totalmente, né? Eu vou medir aqui novamente e os mesmos 27,7 ohms. Conclusão, isso aqui está funcionando, tá ok. Eu vou novamente, vou desligar aqui, desliguei a resistência e você vê que fomos para 28 ohms. O interessante é o seguinte, gente, como eu falei, esse botão aqui, quando você liga aciona a ventoinha, ele vai acionar também. Não sei se em todos os secadores, não sei se nesse também vai acionar a resistência para ir esquentando, né? Mas nunca isso aqui vai ligar. Se você acionar ele vai começar a esquentar a resistência, porque a resistência não pode esquentar antes que a ventoinha seja acionada, senão a resistência chega a uma temperatura alta que pode começar a pegar, esquentar demais e pegar fogo, né? De derreter aqui o secador. Então, como eu falei, né? Vou botar aqui no segundo estágio.
aqui não temos nada, porque eu desliguei, né? Se eu desliguei aqui, eu vou desliguei completamente. E o botão do aquecimento está no 0. Porém, quando eu faço aqui, deixa eu ver aqui. Eu zerei aqui a resistência. Pronto. Desligado também, está totalmente desligado. Eu venho aqui, ligo, boto na velocidade mais baixa. Não tenho medição nenhuma. Passo para mais alta. Tem os 27,9 ohms. Se eu desligo aqui totalmente, eu não tenho nada. Começa aqui. Eu não tenho nada aqui nesse estágio também, ó. Passar para a segunda velocidade, 7,9 ohms. Passar para esse estágio daqui. Eu não tenho nada. Totalmente desligado, eu não vou ter nada. Está totalmente desligado, então não vou ter nada. Eu só vou ter se eu conseguir medir a resistência do componente que tem aqui antes da corrente chegar nos interruptores, entendeu? Então, o secador ele ligado, totalmente ligado com a resistência e a ventoinha funcionando, me dá esses 27,9 ohms, que justamente como eu falei, são as resistências em paralelos, entendeu? Elas vão me dar uma resistência menor do que a menor resistência que eu tenho aqui. Então, qual seria aqui o problema? Já que ela não está esquentando o suficiente, entendeu? Para mim, aqui já estaria esquentando o suficiente, né? Sei, para secar meu cabelo, se fosse usar aqui, estaria esquentando o suficiente. Mas, para a pessoa, talvez não. Eu posso só como deduzir aqui que um lado dessa resistência aqui está rompido. Porque se ela tivesse boa, quando eu passasse para o segundo estágio, ela ia esquentar mais e a resistência que ia estar aqui seria menos da metade desse valor que está aqui. Seria a metade deste valor que está aqui, né? Porque aí estaria duas resistências em paralelo, mais a resistência com a resistência do motorzinho aqui, fazendo essa resistência menor. Isso é lei de ohms, entendeu? Eu não vou fazer cálculos aqui, porque para não tomar o tempo. Esse não seria o objetivo. Então daí a gente conclui aí, pessoal, como a gente pode fazer um diagnóstico aqui de um equipamento elétrico, né, que não tem nada de eletrônico, através usando o multímetro e sem precisar ligar ele na tomada. A gente verifica isso através dos valores de resistência de cada componente que tem aqui, né? Aqui só tem dois tipos de componente. Só tem dois tipos de componente. Uma resistência e uma ventoinha. Então a resistência, com certeza, ela é de resistência mais baixa. O motor também tem uma resistência mais baixa, mas não é mais baixa do que a resistência. Então, se elas ficarem em paralelo, haverá uma resistência menor do que a menor resistência dos componentes, que seria a resistência. Eu vou encerrar por aqui, porque eu estou ficando sem bateria, eu posso perder essa gravação, tá bom? Então, um abraço a todos aí, deixe like aí nesse vídeo, deixe comentários, e eu vou passar para a pessoa que o secador dela está sem um lado funcionando, ok? Então, um grande abraço aí a todos e até o próximo vídeo.